Nessa aula, a gente vai falar sobre a hipótese do estado pseudoestacionário, uma das hipóteses mais importantes para o cálculo e para a definição de mecanismos de reação envolvendo reações com intermediários ativos. Mas antes de entrar no tema dessa aula, eu acabei finalizando a aula passada sem colocar os dois últimos slides. Então, a gente definiu essas três velocidades de reação aqui na aula passada, certo? Para reação de ida, para reação de volta e para reação de formação do produto. E com ela a gente consegue calcular as velocidades de reação de formação do produto ou de consumo do substrato, né? Então, se a gente pegasse aqui e quisesse escrever uma velocidade de reação para o consumo de substrato, ou em torno do intermediário ativo, né? Do consumo do intermediário ativo, a gente poderia unir essas três leis de velocidade de reação elementares, porque aqui o consumo a formação do intermediário ativo depende da reação 1, mas é consumido pela reação 2 e é consumido pela reação 3, certo? Então, se a gente quiser propor uma lei de velocidade de reação geral para essa reação considerando o complexo enzima-substrato, o complexo enzima-substrato é produzido pela reação 1, e é consumido pela reação 2 e consumido pela reação 3. Então, como a gente já tem essas leis de velocidade de reação, a gente pode escrever uma equação para o consumo do complexo enzima-substrato, ou para a taxa de variação, na verdade, né, se a gente usasse um reator batelado, para a taxa de variação do complexo enzima-substrato. E se a gente quisesse escrever uma reação para o produto, a reação para o produto seria até está errado aqui, é para o produto, não é para o complexo enzima-substrato. O produto ele é simplesmente formado na reação da decomposição do complexo enzima-substrato em produto, que a gente tem também só na reação 3, só na reação elementar 3 como lei de reação, né? Então a taxa de reação do produto é simplesmente K3 vezes a decomposição do complexo enzima-substrato. O problema é como calcular complexo enzima-substrato. Bom, agora sim a gente entra no tema dessa aula, que é a hipótese do estado pseudoestacionário. A hipótese do estado pseudoestacionário, como eu falei no começo, é uma hipótese extremamente importante dentro da engenharia de reações químicas e a gente, às vezes, tem capítulos inteiros de livros só dedicados a ela e a gente vai resumir aqui em um único slide a hipótese do estado pseudoestacionário, que aqui em português é dito como EPA. A hipótese do estado pseudoestacionário é utilizada junto com a teoria dos intermediários ativos e ela diz que o intermediário ativo é uma molécula muito energética e que ela virtualmente nem existe. Ela existe por um intervalo infinitesimal de tempo. O que acontece? Então, existe as moléculas, por exemplo, no caso a enzima e o substrato, eles estão ali, eles se chocam, mas alguma hora todas as condições são favoráveis, as energias internas estão no lugar certo, forma-se o complexo enzima-substrato, ou forma-se o intermediário ativo, não precisa ser só para enzima, pode ser para catalisador, pode ser para reação não elementar, forma-se o complexo enzima-substrato, e essa molécula ela é tão energética que ela se decompõe também. Desculpa. Essa molécula é bastante energética e ela se decompõe no mesmo instante que ela foi formada. Na verdade, ela existe por um tempo infinitesimal. Então, existem alguns trabalhos provando a existência desse tempo infinitesimal, que esse tempo não é zero, mas devido ao fato que o intermediário ativo ele reage tão rápido quanto ele é formado, a hipótese do estado pseudoestacionário diz que a taxa de reação do intermediário ativo, a taxa de formação do intermediário ativo é zero, é equivalente a zero. Ela não é zero, ela tende a zero. Porque ao mesmo tempo que o intermediário ativo é formado, por exemplo, vamos supor que é uma isomerização de A vira B. A vira o intermediário ativo, que vira B. Na verdade, o intermediário ativo, ele é nesse caso aqui, né, ele seria um passo, um intermediário quase que teórico. Quando todas as condições internas da molécula
levaram a um estado que ela vai mudar a sua configuração, certo? Então, todos os estados energéticos da molécula estavam nas ligações certas, as energias estavam nas ligações certas, e essas ligações se desfizeram ou se fizeram, e ocorreu a isomerização. Então, a molécula ela pode estar com a sua ela pode estar com sua distribuição energética ali acontecendo em qualquer momento, mas em algum momento vai ter a distribuição energética perfeita lá dentro para ocorrer a isomerização. E é nesse momento que acontece o intermediário ativo. Então, o intermediário ativo ele acontece e ele se decompõe já no seu produto. E aí, para isso, a gente fala que a taxa de reação ou a velocidade de reação do intermediário ativo é zero, porque ao mesmo tempo que ele acontece, ele some. Tudo bem? Então a taxa líquida de reação acaba sendo zero. Bom, isso é muito interessante para a gente, porque a gente pode aplicar na nossa lei de velocidade de reação. A gente não tinha aqui uma equação para o intermediário ativo? Agora a gente sabe que a velocidade líquida do intermediário ativo ela é zero. Certo? E se a velocidade líquida do intermediário ativo é zero, a gente consegue isolar isso aqui ou consegue isolar isso aqui? Não consegue? Então, bora lá, voltando. Então, a gente tem a nossa lei de velocidade de reação aqui para o intermediário ativo. E por meio da hipótese do estado pseudoestacionário, a gente assume que essa lei de velocidade de reação em termos práticos é zero, certo? E aí, a partir daí a gente consegue isolar uma das coisas que a gente precisava muito, que era a concentração do intermediário ativo. Como que a gente faz isso? Bom, é bastante simples, a gente simplesmente isola o intermediário ativo, né? A gente pode colocar aqui o intermediário ativo em evidência, passo isso aqui negativo para o outro lado, coloco o intermediário ativo em evidência. Aqui está negativo, quando passar dividindo, vai tornar o negativo ali com positivo. E, simplificando, a gente chega que a concentração do intermediário ativo é dado por essa expressão. Uma expressão que a gente está um pouquinho mais perto de conseguir chegar e de conseguir aplicar. Porque agora sim, se a gente quiser calcular a lei de velocidade para o produto, que é isso que importa para a gente, né? A gente quer saber com que velocidade o produto é formado e, por consequência, com qual velocidade o substrato é consumido, né? Bom, então a gente pode pegar a equação do produto, a gente tem aqui a indeterminação, que a gente não consegue determinar, né? Não consegue determinar experimentalmente qual que é a concentração do complexo enzima-substrato, mas agora a gente tem uma expressão para o complexo enzima-substrato. Simplesmente colocando ali dentro, a gente chega que a concentração a lei de velocidade de reação para o produto é igual a essa expressão que a gente determinou aqui. E tem uma coisa muito importante. Como o intermediário ativo ele existe por um tempo ínfimo, a gente tem que também, e isso é muito importante deixar, que a gente vai utilizar depois, que a velocidade de formação do produto, é P, não é R, a velocidade de formação do produto é igual à velocidade de consumo do substrato. Tudo bem? Isso só é verdade porque a velocidade de formação do intermediário, ou o tempo de existência do intermediário, tende a zero, senão não seria verdade. Porque a gente colocou um passo adicional de reação ali, né? Mas como a existência do intermediário é zero, essa relação aqui é verdadeira. Então essa equação ela serve tanto para calcular a velocidade de formação do produto, quanto a velocidade de consumo dos reagentes ou dos substratos. Tudo bem? Mas existe um grande problema aqui ainda. A gente conseguiu tirar uma indeterminação, que era a concentração do intermediário ativo. Mas tem outra coisa que a gente não consegue calcular aqui. Como que é a concentração de enzima livre? A gente tirou essa indeterminação, mas a gente tem duas indeterminações, né? Então, como que a gente calcula a concentração do intermediário ativo? Ou, desculpa, como que a gente calcula a concentração de enzima livre?
Não é muito difícil. Na verdade, se a gente pensar aqui, a gente consegue determinar a concentração de enzima total. A gente sabe a concentração de enzima total. Vocês concordam? Porque a concentração de enzima total é a concentração de enzima que a gente colocou no meio reacional. A gente pode ter colocado 5 gramas por litro, igual o exemplo da avaliação, 5 gramas por litro. E o que é a enzima total? A enzima total é a soma da enzima livre, mais a concentração de enzima ligada no intermediário ativo. E a gente já tem uma expressão para enzima no intermediário ativo, não tem? Bom, a gente faz a mesma coisa, coloca isso ali. Se a gente coloca a concentração de enzima ali no intermediário ativo, ou a gente substitui a expressão da concentração do intermediário ativo, a gente está agora acabando com as indeterminações, vocês podem ver. Porque agora a gente tem uma expressão em termos da enzima total, que é igual à enzima livre, mais a concentração de enzima no intermediário ativo. Mas a gente sabe como calcular a concentração de enzima no intermediário ativo, certo? Agora, a gente não consegue isolar aqui, ó, a concentração de enzima livre? É bem simples, né? Uma expressão matemática bastante simples. Eu não vou isolar aqui passo a passo. Eu assumo que vocês consigam fazer isso de forma simples, porque, bom, basicamente o que a gente faz? A gente vai isolar o E, mandar para o outro lado, vai passar o T para cá, e aí vai conseguir, por meio de algumas manipulações matemáticas também, isolar esse outro E aqui. Fazendo essas manipulações matemáticas, que eu tenho certeza que se vocês pegarem vocês conseguem fazer, a gente chega nessa expressão, que a enzima livre é igual a enzima total vezes essa expressão que está aqui. Tudo bem? Agora, vamos lá, mais uma vez, a mesma coisa. A gente tem a nossa lei de velocidade de reação para o produto, beleza? A lei de velocidade de reação para o produto tinha uma indeterminação, que seria a concentração de enzima livre. Agora a gente tem uma expressão para a concentração de enzima livre. Mais uma vez, como que a gente chegou na concentração de enzima livre? Bom, a gente voltou aqui, sabia que a enzima livre, a enzima total era a soma da livre mais a no intermediário ativo. A gente já tinha uma expressão para a enzima no intermediário ativo, substituiu e isolou a enzima livre, certo? Bom, agora, tendo a enzima livre, a concentração de enzima livre, a gente coloca aqui, colocando a enzima livre ali, substituindo a concentração de enzima livre, a gente consegue. Essa é mais fácil, né? Substituindo a enzima livre ali, a gente vai cortar isso com isso. E aí vai ficar isso aqui no denominador. E vai ficar K1, K3, concentração de substrato, concentração de água e concentração de enzima total no numerador, certo? Então a gente chegou a uma expressão para a lei de velocidade de reação da formação de produto em termos só de coisas que a gente consegue medir. Concentração de enzima total, concentração de substrato, concentração de água. E é isso. E aí algumas constantes. Bom, isso aqui a gente já pode utilizar para calcular agora, a gente pode usar isso aí como lei de velocidade de reação, mas quero pegar aqui e falar um pouco disso para vocês, antes da gente entrar no próximo tema, que seria converter isso aí na equação de Michaelis-Menten, que é como isso aí, apesar de parecer extremamente complexo, mas se vocês voltarem, vocês vão ver que não é complexo, como que isso aí tem aplicação real. Eu vou pegar aqui a minha tese de doutorado para vocês. Deixa eu só achar. Era para estar aberta, mas fechou. Aqui. Então, no doutorado, eu fiz a modelagem matemática da reação
de glicerólise e de transesterificação. Eu já falei para vocês, né? Vamos ver se é aqui. Bom, como que eu procedi? Lá era uma reação extremamente complexa, eu já mostrei para vocês. E olha todos os passos que eu segui quando acabei fazendo esse modelo no doutorado. Então, as taxas de formação para os diversos complexos enzimáticos podem ser descritas pelas reações acima, onde as reações acima a gente tem os complexos enzima-substrato, ó. E aí, assumindo a condição do estado pseudoestacionário, que considera o complexo enzimático intermediário tem uma vida muito curta, ocorre apenas em baixas concentrações, pode assumir que sua velocidade global de formação é igual à velocidade de desaparecimento, que implica que a taxa de global de reação é zero. Então, basicamente, o que foi feito? Foi escrito, então, primeiro, foi determinadas as reações elementares. Então, os substratos formam o complexo forma o produto, pega os substratos formam o complexo forma o produto. Para todas as reações, envolvia bastante reações. No caso lá, diferente do que a gente fez aqui, todas as reações eram reversíveis, certo? E aí surgiu um monte de coisa que não tinha como calcular. Concentração do complexo, DAG, enzima, MAG. Conformação do complexo, DAG, enzima, água. Era um monte de complexos que a gente não tinha como calcular a quantidade de enzima que estava ligada naqueles complexos enzimáticos. Então, assumindo a condição do estado pseudoestacionário, falava que as taxas de formação, isso aqui para um reator batelado é igual a R, né? Então, a taxa de formação e de consumo do complexo TAG, enzima, glicerol, era igual a zero. Então, aquela expressão que eu tinha para a lei de velocidade de reação do complexo TAG, enzima, glicerol, era igual a zero. Mesma coisa para o complexo DAG, enzima, MAG, para o complexo DAG, enzima, glicerol e assim por diante. Fazendo isso, e olha, eu tinha muitas reações para trabalhar. Muitas reações mesmo. Fazendo isso, e levando em conta que a concentração de enzima total era definida como a concentração de enzima livre, mais a concentração de enzima no complexo TAG, enzima glicerol, DAG, enzima MAG e assim por diante, por meio de manipulações matemáticas, eu consegui, na verdade todo mundo conseguiria, né? Eliminar todos esses termos de complexo, de concentração de enzima no complexo. E aí reescrever cada reação em termos das quantidades de enzima total. Não viraram termos muito bonitos aqui, né? Viraram termos bastante complexos. Isso que eles estão bastante agrupados ainda, porque aqueles K estão dentro dessas V1, V2, V3, V4, mas que nada que vocês não consigam fazer, coisas que é só pegar um pouquinho, ter um pouco de paciência e um pouco de manipulação matemática. Então, voltando lá, é bem simples o que a gente fez, apesar de parecer não simples, né? Então a gente queria determinar a concentração de enzima no complexo enzima-substrato. Ou a gente queria determinar a concentração de enzima livre, a gente queria eliminar esses termos de compostos que a gente não consegue determinar, que a gente não consegue mensurar, né? Então, o que a gente fez? Usou a hipótese do estado pseudoestacionário. Com a hipótese do estado pseudoestacionário, a gente conseguiu isolar a concentração do complexo enzima-substrato. E depois que a gente conseguiu isolar, a gente usou o termo da enzima total para também isolar a concentração de enzima. Feito isso, a gente conseguiu chegar numa relação para expressar a concentração de enzima, substrato aqui em cima em termos da concentração de enzima, e depois com a concentração de enzima conseguiu expressar tudo em termos da enzima total. Aí é só substituir. Manipulação matemática e tudo mais. Tudo bem? Então, pessoal, no caso do que eu usei no doutorado, eu usei a equação dessa forma aqui mesmo. Agora, na próxima aula, a gente vai mostrar como essa equação aqui se reduz e é simplificada à equação de Michaelis-Menten que vocês estão acostumados. Beleza, pessoal? Até a próxima aula, então.